Olá, boa noite, irmãos. Nós estamos perdendo a final da Copa do Mundo, né? Que tristeza. Mas muito bom estar com vocês aqui. Não estamos perdendo nada, não aconteceu nada ainda. Só dar contas aos irmãos, né? Nas últimas semanas a gente não mostrou as caras por aqui. Numa estávamos lidando com gripe, na outra a gente foi para a conferência de missões lá em Morrinhos. Pô, foi muito legal lá, viu? Sinceramente, quando a gente fala para os irmãos, olha, gente, estamos fazendo tal coisa, venha participar com a gente, porque realmente vale a pena. Lá ficamos hospedados na casa dos irmãos e sempre é um movimento com bastante jovens, né? Foi bem interessante mesmo. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a importância da gente dedicar tempo às coisas de Deus, das quais eu quero destacar a oração, a meditação na palavra, especificamente baseado no texto de Marcos, capítulo 1, verso 35 e 38, tema que foi abordado, né, ou não vai ser abordado nos pequenos grupos da próxima semana, tá? Então abra sua Bíblia comigo, Marcos, capítulo 1, verso 35 a 38. Do que se trata esse texto? Se trata do testemunho apostólico acerca da postura de Jesus no seu dia a dia, nas coisas mais simples. Opa, valeu, obrigado. E que muitas das vezes nós temos a desculpa de que a nossa vida está corrida. Quando nós perguntamos, né, o quanto temos lido da Escritura, o quanto nós temos tendo uma experiência de oração e de meditação nas coisas de Deus, é normal que todos digam, olha, está muito corrido essa semana, olha, está muito corrido isso, está muito corrido aquilo. Inclusive, já várias vezes eu comentei o quanto que, na verdade, nós temos uma crise de prioridade, porque quando a coisa está muito ruim, a gente arruma tempo. Quando é o nosso filho que está no hospital, a oração vira a prioridade número 1, quando você não tem mais nada que pode ser feito. Você, ao receber um diagnóstico de que talvez a sua vida vai terminar daqui a uma semana, você vai ler Bíblia como nunca leu. E a questão é que nós não sabemos se nós temos nem sequer o dia de amanhã ou da semana que vem, mas vivemos de maneira iludida até, acreditando que temos tempo para fazer todas as coisas. E nesse tempo que nos é dado, administramos isso muito mal. Se dizemos que a nossa vida está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós queremos as coisas de Deus na nossa jornada, por que Deus não tem a primazia do nosso tempo? No sentido de que a gente dedicaria a parte mais importante a Deus e administraria com as outras coisas que são fúteis e que são menos importantes no espaço de tempo que sobrar. Essa semana eu recebi uma visita de uma vendedora, acho que de alguma coisa de cartão de crédito, lá onde eu trabalho, e ela perguntou se eu não estava recebendo as ligações dela. Aí eu peguei e falei assim, claro que eu estou recebendo, eu só não atendo. Aí assim, mas por quê? Eu falei assim, porque nunca é importante. E ela, nossa, eu falei, não, mas não é mesmo. Eu falei, porque quando é importante, você liga e manda o WhatsApp e depois você liga de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aí eu pensei, eu tenho que atender, morreu alguém, alguma coisa muito grave aconteceu. Mas a maior parte das coisas que a gente diz que ocupa o nosso tempo é pura ilusão. Pura ilusão mesmo. Nós aplicamos isso muito mal. E aqui no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, a gente vai ver qual era a conduta de Jesus. Lembrando que Jesus é um com o Pai no sentido de que ele não precisa que alguém o apresente o Pai, ele não precisa ir num encontro com Deus para encontrar o Pai. Se tem alguém que conhece o Pai e nós só o conhecemos porque ele é que o revelou, é o próprio Jesus. E, no entanto, a disciplina diária dele pode nos soar como um pouco constrangedora, porque é muito diferente da nossa. Então diz assim no texto: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. O que eu quero chamar a sua atenção nesse texto especificamente? Quem Cristo é
está diretamente ligado àquilo que ele se esforça por fazer. Inclusive, eu andei fazendo uma pesquisa sobre isso e eu fiquei surpreso que, basicamente, dos idiomas mais falados no mundo, só o inglês, só o português e o espanhol tem uma separação muito clara entre os verbos ser e estar. Olha que coisa engraçada. Todos os outros idiomas, geralmente se usa uma palavra para as duas coisas. E nós temos uma diferenciação porque nós, intuitivamente, na nossa cultura, vemos isso de modo muito bem separado. É claro que aquilo que você faz não vai ter o poder necessariamente de mudar a sua identidade. A sua identidade está em Cristo Jesus, é Ele que te fez. Então a nossa jornada é para descobrir quem nós somos em Deus. Só que, como nós podemos dizer que somos filhos de Deus, que o Senhor tem prioridade na nossa agenda, na nossa vida, sendo que na hora de organizar a nossa vida, nós fazemos o oposto daquilo que seria coerente fazer diante daquilo que nós afirmamos ser. Isso porque no nosso idioma é o jeito que a gente vê a vida. E é preocupante isso, chega a ser até triste, né? Jesus acorda cedo para orar e para conversar com o pai dele, lembrando que Cristo é o Filho unigênito e ele é incriado, ou seja, ele já teve a eternidade inteira para conversar com o pai, tá? Mas naquele momento que ele está limitado a um corpo humano como o nosso, ele ainda assim tira tempo na sua agenda para deixar absolutamente claro, não como um testemunho, mas como algo que é representativo da sua própria identidade, que aquilo que ele faz aponta para aquilo que ele é. E aí ele faz o quê? Ele tira tempo para orar. Se tem alguém que eu acho que estava com as orações em dia, era Jesus. Se tem alguém que sabia qual era a vontade do Pai e o Pai sabia o que estava no coração dele, era Jesus. No entanto, ele dedica tempo para isso. E quando falamos de oração, também há um grande conflito na nossa maneira de enxergar as coisas, porque há uma tendência de que a gente se coloque diante de Deus dentro de uma perspectiva de confissão de pecados e, de certo modo, para que a gente venha pedir alguma coisa para que Deus nos abençoe. Só que essa concepção também é uma concepção extremamente limitada, porque nós estaremos separando aquilo que nós somos daquilo que nós estamos fazendo. E então eu apresento para Deus apenas as causas que eu quero que sejam apresentadas. Deus, eu quero vir aqui para confessar o meu pecado, porque naquela situação eu agi assim, assim, assado. Mas e as outras situações em que eu acho que eu agi bem? Essas eu acho que eu não tenho nada para conversar com Deus. Tanto que é um experimento interessante que você vê quando você lê o livro Confissões de Santo Agostinho e que ele resolve confessar a vida dele inteira. É um grande paradoxo, né? Porque ele começa o livro dizendo assim: como é que eu vou contar para Deus a minha vida se tudo que eu pensar para contar, Deus já sabe antes de eu pensar? Então eu vou convencer Deus do quê? Ele falou, bom, já que eu não estou convencendo Deus de nada, porque até minha maneira de contar é menos do que aquilo que realmente aconteceu. Porque às vezes eu posso contar a minha percepção, mas Deus sabe o fato. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me confessar. E o que eu vou confessar? O que eu fiz de errado? Eu vou confessar tudo. Eu vou colocar diante de Deus toda a minha vida. E ele conta a vida dele, mas numa assim, beleza admirável. E nós temos uma dificuldade imensa de contar o nosso dia, de contar aquilo que nós estamos vivendo agora. Ou chegamos diante de Deus para falar dos erros que cometemos e já passaram e agora estamos pedindo perdão, ou nós estamos pedindo acerca de coisas que queremos que Deus faça por nós. A única coisa que a gente não coloca diante de Deus é o presente. Parece que Deus está em todo lugar, está no passado, está no futuro, mas no presente a gente não tem relação com Ele. E Cristo, mesmo não tendo nada para acertar com o Pai, né? Ele levantou mais cedo que todo mundo, quando ainda estava escuro, e foi orar.
e os discípulos o encontraram, e quando ele afirma, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, às vezes nós não percebemos o quanto que a maneira pela qual ele tem uma relação com o Pai é que traz clareza para aquilo que ele agora está vivendo, naquilo que ele vai fazer. Porque em Cristo não há separação entre o ser e o fazer. Cristo sabe muito bem quem ele é. Se tem alguém que sabia, era ele. E ele sabe quem nós somos também, embora nós muitas vezes estamos tateando. Mas quando buscamos uma vida de verdadeira devoção, de conhecer Deus, de conhecer a vontade revelada dele por intermédio das Escrituras e ter um relacionamento com Deus, o que acontece? Acontece que nós agora passamos a conhecer a nós mesmos como verdadeiramente somos. Porque o nosso somos é uma coleção de estar em várias ocasiões, né? Então eu estava como criança, depois eu estava como adolescente, estava como jovem, depois eu passei a estar como crente, depois eu passei a estar como outra coisa, e eu não sei como eu estarei semana que vem. Mas eu sei que vai ser um pouquinho pior fisicamente do que agora, porque é descida daqui para frente, né? E aí? Então, quem sou eu? E Deus nos vê em termos de eternidade. Deus olha para nós e ele vê o Ari em termos de eternidade. De modo que todos os meus pecados, assim como as minhas virtudes, aquilo que eu possa ter eventualmente acertado, são o que diante de Deus? Um ponto. Porque Deus me vê agora, ele nos criou para a eternidade. Então ele me vê na dimensão toda em que ele me fez. Portanto, a minha identidade só vai ser encontrada nele, porque ele vê a minha versão definitiva. E não as minhas versões circunstanciais, que eu tenho a impressão que são muitos eus. Mas não existem muitos eus. Cristo tinha tanta clareza e coerência que ele tirava tempo para orar e para conversar com o Pai todos os dias e bem cedo, ou quando ele ia fazer alguma tarefa extremamente importante. Isso era parte da agenda dele. E nós, como eu disse, temos uma grande dificuldade. Quantas vezes nós já lemos na Escritura sobre o valor da piedade? E às vezes nós nos esquecemos que a palavra piedade significa exatamente devoção. Mas se a gente tem confusão com relação à palavra, temos que explicar ela um pouquinho mais. Devoção é a tradução do quanto as nossas prioridades estão verdadeiramente alinhadas com alguma coisa. Infelizmente, nós vemos que somos uma geração que é devota do trabalho e temos ótimos argumentos, sabe? Não, eu quero ter alguma coisa, deixar alguma coisa para os meus filhos, deixar alguma coisa, sabe assim, pagar as dívidas, fazer isso, fazer aquilo, e todas essas coisas são necessárias e lícitas. Mas na boa, se você tivesse que escolher o que você quer deixar, por exemplo, para um filho, você quer deixar algum dinheiro ou o testemunho de alguém que andou com Cristo ao ponto de que ele então possa conhecer Cristo também? Se você escolher a primeira opção, você escolheu a pior delas. Porque herança não resolve nenhum problema em termos de eternidade. E é uma pena que a fé pode ser testemunhada, mas ela não pode ser herdada. Deus não tem netos, né? Os nossos filhos têm que se converter e têm que se tornar filhos de Deus também. Aí o meu filho vira meu irmão. A gente até brinca muito com isso, porque é muito estranho. Eu falei, irmão, mas é isso mesmo. Nós temos vivido uma jornada de devoção às coisas que estamos falando quando estamos aqui juntos e que traduzem elementos de fé. Isso é muito sério. Então, não, eu quero Deus, tá? Mas você é mais devoto do trabalho ou de Deus? Você é mais devoto da atividade física ou de Deus? Você é mais devoto do descanso ou de Deus? Você é mais devoto do lazer ou de Deus? Em outras palavras, Cristo tirava tempo na sua agenda para meditar, ou seja, para conversar com o Pai e para poder falar sobre aquilo que ele estava vivendo, o qual ele sabia e o Pai sabia, e ainda assim ele queria tirar esse tempo. Nós não sabemos tudo que Cristo sabia, e, no entanto, a gente acha que não tem nada para conversar.
Se você avaliar direitinho as nossas urgências hoje, quais coisas daquelas que nós tratamos como urgente terão valor em 30 anos? Isso é muito sério. Sabe, se nós não tivermos tempo para repensar nossa jornada com o Pai agora, será que chegará o dia em que nós, olhando para trás, reavaliaremos a nossa jornada e pensaremos: poxa, como eu poderia ter aprendido ou vivido coisas que você até vai viver lá no futuro, mas eu poderia ter vivido isso antes? Como eu sofri coisas desnecessárias por minha própria culpa? Isso é muito sério. Sexta-feira, a Marina virou e falou assim: eu quero ir no show do Bon Jovi lá no do Bon Jovi cover, tá? Claro. Cover do Bon Jovi lá no Granja Marileusa de graça. Falei, de graça já ganhou a minha atenção. Né? E o lugar é uma praça, é só você chegar e encostar. E eu fiquei pensando muito sobre algumas coisas que aconteceram lá. Primeiro que nós estamos velhos, né? A gente está percebendo isso porque nós olhamos as pessoas e percebemos que nós estamos velhos. Segundo, que nós estamos um pouquinho mais inteligentes em que a gente era no passado. A gente chegou lá com 3 cadeiras. E as pessoas todas olhavam a gente sentado, a nossa cadeira desmonta assim, né? Cadeira de pescaria. E eles falavam: meu Deus, essas pessoas são mais espertas do que as outras. É claro, são 30 anos e em todos uma hora a gente tinha que aprender, né? Então nós assistimos o show sentado e ficamos lá de boa, curtindo e tudo mais. E embora nós vimos aquele tanto de gente nova, nós também vimos um tanto de gente velha. E das pessoas velhas, nós encontramos um monte de pessoas que passaram por essa comunidade e que estavam lá, principalmente a galera do underground. E para mim é uma alegria tremenda reencontrar muitos dos amigos que a gente não vê há muito tempo, sabe? Todos os mais estranhos, porque o estranho novo hoje ele é pouco estranho, perto dos estranhos da nossa época, né? Então quando a gente vê a nossa turma é festa. E a gente abraça e cumprimenta, é verdadeira alegria, independente de qualquer coisa que tenha acontecido na jornada, né? E uma coisa que me deixou, assim, muito pensativo lá foi o seguinte, que quando eu perguntava para as pessoas sobre como elas estavam, por que sumiram de nós, sabe? Cada um tinha alguma coisa para compartilhar. Causas legítimas, causas absurdas, gente que simplesmente perdeu o contato, que desanimou. Cada um tinha o seu motivo. Eu não estou aqui para falar sobre os motivos, mas eu estou aqui para falar sobre algo que me assustou, que foi o seguinte. Quando todos eles, ao final da conversa, viravam e falavam assim: e você? Falei, eu tô aqui, ó, com a minha esposa e o meu filho, apontava para eles sentados nas cadeiras. E graças a Deus, estamos bem. E aí vinha a segunda pergunta, falava assim: e vocês estão lá na igreja? E aí eu falava: estamos do mesmo jeito que estivemos nos últimos 20 anos. 20 anos só dessa igreja, tá? Fora o resto. Eu tenho 30 anos já de igreja, de convertido, né? E de repente eu parei para pensar nesse negócio. Eu parei para pensar de que se a nossa vida não traduz uma devoção prática em pequenas ações que ocupam a nossa vida todos os dias, a gente não vai experimentar de momentos tão agradáveis como eu tive nessa sexta-feira lá. Momentos onde o evangelismo que se faz não é uma tentativa de apresentar um Cristo como se as pessoas nunca tivessem ouvido falar dele. Muito menos um argumento para convencer alguém de que nós somos a religião certa e que as outras estão erradas. Mas é o testemunho de pessoas que são tão ruins quanto todas as outras, no caso nós, né? E que, por conta de uma perseverança nas pequenas coisas, e isso é graça de Deus, não é porque somos bons, como somos constantes, não. Talvez a gente não desistiu uns dos outros, e isso deu um ânimo extra, né? Mas pela perseverança nas pequenas coisas,
estamos no mesmo lugar. As virtudes cresceram, se conservaram, se multiplicaram. E os vícios da nossa vida foram sendo amenizados, foram se tornando coisas que têm menos importância em termos de eternidade na nossa existência. E eu voltei de lá intrigado, porque eu pensei assim, eu acho que agora, algumas das coisas que a gente tem discutido como liderança, né, a gente fala, nós temos evangelizado pouco. E aí eu lembrei lá que a gente não evangelizava, a gente vivia, a gente estava lá. Para nós era um prazer tremendo estar nos lugares. Para nós era um prazer tremendo porque estando juntos, a gente celebrava a alegria de estar juntos, a alegria de saber que nós somos o fiel da balança uns para os outros, para que ninguém nunca ultrapasse nenhum limite que a liberdade de Cristo nos dá. Então a gente andava num lugar onde as pessoas estavam bebendo, se drogando, se prostituindo, e literalmente nós conseguimos segurar a nossa onda. No tempo com o Sky Metal, que eu viajei com os meninos lá, né, eu era só um motorista da banda, eles eram uma banda. E shows cristãos, assim, quase 15 anos viajando, eu posso falar para vocês com todas as letras que os bastidores dos shows cristãos não eram nada diferente dos shows seculares, porque eu estive nos dois. E como eu posso dizer para vocês que os meninos lá, tudo que a gente viveu durante aqueles 15 anos, nós nunca pisamos 1 centímetro fora da linha. E por quê? Porque nós tínhamos uns aos outros. Porque nós tínhamos uns aos outros, porque nós estávamos juntos. E aí, então, nessa sexta, eu estava pensando, no passado, talvez isso tudo era mais fácil, a gente pensar o evangelismo, testemunhar da nossa fé, porque não havia essas gavetas de separação na nossa existência. O tempo agora em que eu vou ao culto para viver uma experiência religiosa, e depois eu tiro essa roupa e volto agora com a minha roupa da minha própria vida, onde eu vou cuidar das outras coisas. E Deus não está no lugar mais importante da minha agenda e da minha vida. Se nós não dedicamos tempo em oração, Deus é só uma mera ideia de conveniência. Se nós não dedicamos a nossa jornada em leitura e meditação das Escrituras, nossa jornada é só um rito vazio. Mas quando nós fazemos essas coisas, sabe o que nós precisamos para poder ser luz do mundo e sal da terra? Ser e estar, porque na verdade são a mesma coisa. Onde nós estivermos, nós seremos uma referência. E não uma referência de olha como esse povo é bom, olha como esse povo é constante, porque nós não somos isso. Mas de ver alguns amigos, como eu disse, que a gente encontrou, que falaram, poxa, vocês estão lá ainda na igreja? Estão lá. E teve gente que eu não via assim há uns 15 anos, mas gente que eu conheço há 30. De quando eu era adolescente, né? Vocês imaginam. E de repente a gente poder falar isso, falar assim, nós estamos no mesmo lugar. Não quer dizer que nós não crescemos, não aprendemos, nós estamos dizendo, com relação àquilo que é mais importante, nós permanecemos em Deus. E como isso é um verdadeiro privilégio. A avaliação que eu tenho para vocês, meus irmãos, nessa noite é sobre se nós estamos conscientes da necessidade de reavaliar a nossa agenda e as nossas prioridades para que Deus, então, possa ser visto por aquilo que nós somos e não apenas por um esforço de coisas que nós podemos fazer. Quantas vezes você pode ter desejado assim, eu gostaria que tal pessoa conhecesse o Evangelho, eu queria que Cristo salvasse o meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha tia, meu sobrinho, qualquer pessoa. E aí na sua mente pode ter havido aquela ideia de que o que eu tenho que fazer para isso acontecer. Essa crise é típica, ela é típica de quando nós ainda não entendemos todo esse processo que é o jeito de agir de Deus em nós. Há coisas que nós fazemos coisas o tempo todo, mas o mais importante é quem nós nos tornamos em Deus. E quem nós nos tornamos em Deus é a tradução exatamente da consciência que temos sobre o que a Bíblia está falando a nosso respeito e sobre como, crendo nisso, fazemos o que Cristo também fez. E o que Cristo fez? Ele dedicou tempo àquilo que era importante.
Ele gastou tempo com as pessoas, ele viajou com as pessoas, ele comeu com as pessoas, ele deve ter rido com as pessoas, ele chorou com as pessoas, e ele as curou no sentido de que ele se compadeceu. Ele também teve que, às vezes, fazer um milagre para poder prover o do outro, mas muitas vezes ele dependeu da generosidade de outros para que tivesse a sua refeição provida. E mesmo tendo toda essa agenda, Cristo tinha uma jornada de tempo de oração e de meditação na sua própria caminhada. Então, qual é a nossa desculpa, diante dessa situação para as dificuldades que fazem parte da nossa caminhada? Será que nós não estamos complicando aquilo que era para ser muito mais simples? E será que boa parte das crises que estamos enfrentando com relação a testemunharmos essa fé e até mesmo fazer com que essa fé se torne algo mais explícito, ao ponto das pessoas olharem para aquele é o homem ou a mulher de Deus, não há dúvida disso. Será que nós não estamos com uma distorção de foco simplesmente porque não entendemos que o nosso relacionamento na intimidade solitária é você e Deus e não outras pessoas juntas? Isso ninguém pode fazer por você. Ninguém pode ler a Bíblia por você, ninguém pode orar por você e isso ser tão proveitoso quanto a sua própria oração. Então, o que nos falta? Eu vou ver se eu arrumo um tempo essa semana ou eu preciso rever as minhas motivações mais íntimas a ponto de realmente reavaliar se eu sou um devoto da fé em Cristo Jesus ou se eu sou um devoto dos meus próprios problemas. Essa é a grande questão. Meus irmãos, que Deus nos dê de sua graça nessa jornada e que Deus, assim, nos ajude a ter mais clareza sobre as prioridades. Estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo onde tudo nos consome atenção. Eu falei para vocês essa questão da ligação e realmente eu parei de atender telefone e minha vida melhorou um tanto. Depois que eu botei o telefone no silencioso para todas as notificações, ela melhorou mais ainda. Por quê? Porque quase nunca é importante. No entanto, orar é importante. Meditar na palavra é importante. Eu já contei isso para vocês aqui que uma vez numa daquelas brincadeiras de Instagram, era para você contar 4 verdades e uma mentira e misturar. Aí as pessoas tinham que adivinhar qual era a mentira. E as pessoas votaram maciçamente em uma das frases que eu coloquei, que era que eu lia a Bíblia todos os dias. As pessoas realmente acharam que essa era a afirmação mais absurda que eu coloquei. E essa era a verdade. Aí você fala, as pessoas duvidam por quê? Duvidam porque elas mesmas consideram essa prática como impossível. Agora, sabe como é que eu leio a Bíblia todos os dias? Você acha que eu vou lá, tiro aquele tempo e vou fazer? Eu faço isso também. E não dá para fazer todos os dias. No entanto, todos os dias eu estou conversando com pessoas, todos os dias estou me relacionando com pessoas. Eu estou respondendo que seja mensagem no Instagram. E nas conversas que eu tenho sempre que tomar uma decisão. Eu dou a minha opinião ou a opinião de Deus sobre qualquer assunto que a gente está conversando. E aí, quando eu tenho que dar uma opinião de Deus, ao invés de eu citar vagamente, já que eu já li o texto, eu vou lá, abro a Bíblia, uso a busca, se eu não estiver lembrando exatamente, pego o texto, Ctrl+C, Ctrl+V, e naquele dia eu já fui à Bíblia. De modo que todos os dias eu vou à Bíblia e muitos dias eu vou muitas vezes à Bíblia. Então eu não preciso de uma agenda para Deus entrar na minha existência. Na verdade, vivendo diante de Deus, aquilo que é o tema central da vontade de Deus na minha existência, se manifesta em todas as coisas. E isso é muito mais simples do que nós imaginamos. Só que você tem que viver essa intimidade com o Senhor. Ninguém pode fazer isso por você. Nenhuma pregação vai substituir o tempo que você deve viver na intimidade com o próprio Senhor. E eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto no começo isso vai se tornando difícil, mas o quanto também isso vai se tornando gratificante.
Eu não sei o que falar para Deus. Ah, não sabe o que falar para Deus? Conte a sua vida para Deus. Conta também o que você acha que foi bom, como foi o seu dia, o que você fez, o que você pensou. E você vai experimentar de algo que talvez seja inédito. Você vai ver a vergonha que dá verbalizar algumas das coisas que a gente acha que sabe, acha que viu, acha que viveu. Passe essa vergonha. Porque se você fosse conversar com um amigo, você tem que verbalizar para que ele ouça o que você está dizendo. Agora, quando você está falando com Deus, Deus já sabe até o que você vai falar e ele sabe o que é verdade e o que não é. Mas quando você verbaliza a sua oração, você está escutando. Só que neste momento de solitude ali diante de Deus, você e Deus estão escutando e por estar diante de Deus, por dedicar aquele tempo àquilo que é tão importante, a vergonha é toda sua. Só que não é constrangimento passar vergonha diante de Deus, do nosso Pai, porque na verdade ele já sabia tudo. Na verdade, para ele não há novidade alguma. Mas nós temos a oportunidade nessas circunstâncias de nos corrigirmos e nos tornarmos pessoas mais alinhadas com aquilo que a Escritura diz, que é a nossa verdadeira identidade. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo nos ajude a materializar essa devoção na prática. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, quantas vezes as nossas prioridades têm sido muito divergentes das prioridades do Senhor. Quantas vezes tratamos o Senhor como um oráculo, ao qual nós invocamos quando há conveniência, ou para encontrar perdão para as nossas práticas antigas, ou para buscarmos algum favor que pode vir aliviar as nossas dores ou trazer alguma alegria. Mas quantas e quantas vezes, Senhor, acreditamos de maneira muito equivocada que nós nos bastávamos. Que naqueles dias nós não precisávamos nem ler a sua palavra, e nem gastar um tempo em oração, e nem dedicar um tempo para tentar reavaliar a realidade da nossa vida, à luz do que a sua palavra diz. Porque nos dias felizes, nos dias aparentemente felizes, é como se esquecêssemos de quem somos e de quem o Senhor é. Eu oro nessa noite para que o seu Espírito trabalhe na nossa vida e nos ajude, Senhor, a enxergar as coisas dentro da devida prioridade, dentro da clareza necessária e fundamental para que o nosso ser e o nosso estar não sejam duas coisas divergentes, mas para que em toda circunstância da nossa vida sejamos encontrados de maneira alinhada com aquilo que a sua palavra está dizendo que somos. E se há em nós, Pai, alguma confusão com relação às prioridades, se nós temos deixado a ansiedade tomar conta do nosso coração e exatamente por conta disso não conseguimos dedicar tempo às coisas do Senhor, eu clamo para que o seu Espírito Santo ministre na nossa vida e nos ajude com isso. Porque todas as angústias dessa vida, Senhor, serão irrelevantes na eternidade. No entanto, te conhecer a sua vontade e viver a sua vontade, isso é o assunto mais importante de nossa existência. É conhecendo ao Senhor que nós abençoamos a nossa família, que nós abençoamos as pessoas que trabalham com a gente, que nós abençoamos o mundo. E é não te conhecendo, mas vestindo uma roupa religiosa que parece ser de um discípulo do Senhor, mas que na verdade aponta para nada, que nós nos tornamos exatamente o oposto disso. Nós atrapalhamos as pessoas de chegarem à verdade. Livra-nos, Senhor, de sermos um empecilho à salvação que o seu Filho Jesus garantiu na cruz. E que nós possamos viver com mais leveza
com mais clareza de propósito, com mais coerência, para que possamos ter e estar em todos os lugares desse mundo. E quanto mais densas forem as trevas, maior seja a luz do Senhor em nós e através de nós, para que o teu evangelho seja conhecido. Assim oramos e agradecemos, confiantes na sua obra maravilhosa, em nome de Jesus.